Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um momento aqui do Espaço Psique do Corpo. E hoje nós temos aqui a Rosana Jota, que é minha mamis, para um papo de mãe e filha. Minha mãe é consteladora familiar, foi ela que me formou como consteladora familiar, eu tive essa sorte. E hoje a gente pensou em fazer um papo bem descontraído sobre essa relação, que é muito difícil, mesmo quando a mãe é consteladora familiar, quando a filha é consteladora familiar, quando o genro é constelador familiar, mesmo assim, né? Mesmo assim, é muito difícil. Então, é para você não perder as esperanças, entendeu? Que mesmo que toda a sua família se forme em constelação familiar, é uma relação muito difícil, muito desafiadora. Então, a gente está aqui para ajudar, para conversar, para poder descontrair um pouco, aliviar a tensão que essa relação às vezes gera, tá? Então, a gente vai falar aqui como mãe, como filha, né? Eu como filha, minha mãe como mãe, óbvio, e também como consteladora familiar, a minha mãe vai falar, e também, claro, como você já sabe, meu trabalho é com psicossomática, então é claro que a gente também vai trazer algumas associações dos adoecimentos, da questão do corpo físico, nisso tudo. Certo, mãe? Combinado. Então tá bom. Mãe, se apresente então, fique à vontade. Já que isso também vai para o Rosa da Terra, fale sobre o Rosa da Terra. O meu nome é Rosana Jota, e aí eu trabalho com educação, diferente da Ana, que trabalha mais diretamente com saúde, né? Na área Mãe, de... fala um pouco mais alto, tá difícil de te ouvir. Eu sou Rosana Jota e Beleza? trabalho na área de educação, principalmente, né? Educação com a constelação e na prevenção de saúde, né? Uma terapia breve para a gente poder, assim, desenvolver o máximo o nosso potencial de vida. Que também tem a ver com a aprendizagem, né? Porque aprender é transformar. Eu aprendo, eu me transformo, melhora a minha vida, e isso é muito bom. E aí a Ana teve essa ideia que eu achei muito boa, que realmente quando ela me convidou para trabalhar com ela e para fazer treinamento comigo, eu fiquei meio assim, né? Falei assim, nossa, será que isso vai funcionar? Porque ela, assim, no começo da carreira dela, e é muito desafiador, né? Uma filha para sair da adolescência, se formar, começar a estruturar a própria vida e ter a gente como referência sempre, porque querendo ou não querendo tem. E a gente de vez em quando se engalfinha e aí a gente se estranha e depois a gente se ama. Sem trabalhar junto já briga, né? Mas no Trabalhando fim, junto para quê? Só para aumentar, né? foi assim fantástico. Para mim foi um desenvolvimento fantástico e um orgulho muito grande quando as pessoas me procuram e falam: Nossa, mas sua filha é uma profissional maravilhosa. Ai, meu Deus. Aí a gente quase explode, né? Sim, sim, sim. Uma coisa interessante, né, da gente falar. Ah, Joana, aí. Essa conversa em dose dupla é melhor. Vamos ver, hein, Joana? Vamos falar de assuntos polêmicos aqui. Eu espero, mãe, que a gente consiga manter, né, a Sem linha, brigar. segurar, Sem a Ana virar emburrar. uma. Sem a Ana emburrar, sem eu fazer bico. É É, assim, porque é o nosso código físico, né? É o nosso código físico. Ela empurra e eu faço bico. e tem algumas questões assim, por exemplo, né? Uma das principais coisas que às vezes as pessoas, elas quando vão buscar a constelação familiar, ou buscar alguma estratégia para harmonizar a relação delas com a mãe ou com a filha, eu vejo a angústia e a dúvida se aquela relação não tem amor, por isso que ela não consegue se estabelecer. Eu vejo uma angústia, um medo da pessoa falar sobre isso e a resposta, e o que vem à tona é ser a resposta de que nessa relação não tem amor, não tem afinidade, não tem jeito mesmo. Acho interessante esse medo. Isso também acontece com você, mãe? Não, acontece demais. E muitas vezes eu coloco a pessoa para sentir o lugar da mãe e ela fica muito surpresa, porque
mesmo aquelas mães mais bravas, mais severas, mais assim, que não quer muito saber de amorzinho, amorzinho. Eu também sou meio assim, né, Ana? Não sou muito de nhenhenhé. Não. Quando a filha se coloca no lugar dela e sente a profundidade do amor, e também eu entendo esse medo, Ana, porque todos nós somos filhos. Por exemplo, eu sou sua mãe, mas antes de ser sua mãe, eu sou filha da minha mãe. Então, o meu medo de perder o amor da minha mãe é maior do que perder o seu, filho. É verdade. Porque é a nossa Então, é raiz, natural. né? É a nossa raiz. É natural. Então, o medo é da gente descobrir que realmente tem algum problema sério, entendeu? Porque a gente, se tem uma pessoa com quem a gente não tem pudores, de encher o saco, de ser exigente, de mostrar o nosso lado ruim, é a nossa mãe, porque a gente sabe que ela já sabe tudo isso. Para ela, nada disso é novidade, sabe? Acho que Isso é deve ser isso. verdade. E, na verdade, também a gente também tem uma confiança nessa raiz forte que é essa relação, né? E aí o grande um dos acho que são dois grandes desafios nessa relação. O primeiro é que é amor demais, né? É o excesso de amor que aí tem hora que uma ou outra se destrambelha ali no meio e não consegue gerenciar esse amor, né? Existe essa dificuldade na gestão desse amor, e ainda, para completar, é uma relação extremamente íntima, profunda, né? Num sentido assim, que as duas se conhecem demais. É demais. Não é como você falar com alguém ali. É alguém que te conhece muito, por diferentes ângulos. Eu falava quando eu estava grávida que eu achava uma invasão de privacidade a Yolanda lá dentro de mim, olhando coisas que nem eu tinha visto. E ela estava lá olhando, né? Então, assim, é uma relação muito íntima. E eu acho que tem uma coisa que é muito difícil para a gente atravessar como mãe, que é essa transição de vocês na adolescência para a vida adulta, comparação da gente com outras mães, sabe? É. Porque daí essa necessidade que vocês sentem de ficar com um pouco de raiva da gente, ou até por coisas, por exemplo, a gente ficar muito tempo longe, se dedicar muito ao trabalho, que nem você mesmo sempre reclamou isso de mim. E de ser assim, por exemplo, você vinha para mim com e eu falava assim, o que foi, Ana? Aí às vezes você já vinha chorando e já falava assim, ai mãe, como é que você falava? Deus, intervenção divina, gente. Você falava, como que você falava? Você falava assim, ai mãe, não é frescura, como é que você falava? Até esqueci. Mãe, eu não tô com manha, mãe, é sério. Ah, você já vinha chorando e antes de eu falar alguma coisa, você falava, mãe, não é mãe, é sério. Então, às vezes, esse tipo de comportamento. Não trava. A internet, o boleto está no meu nome, trava. Esse tipo de comportamento da filha, esse tipo de comportamento da mãe, às vezes mais prático, às vezes com muito foco ou no relacionamento dela, ou com muito foco na profissão, ou por algum motivo ela fica muito tempo longe, mesmo que ela deixe com a pessoa que ela mais confia, que geralmente são os avós, é difícil para a criança compreender esse amor que se manifesta de uma forma que não é um padrão que a gente socialmente fala que é o ideal. E na constelação a gente vê que muitas vezes essa proximidade física, tá todo dia, não é isso que Não é basta. isso, né? Não é isso. Não é isso, Não é entendeu? isso. Às Mas vezes como a você... alma da mãe está muito distante, né? A gente Uhum. sempre fala sobre isso. E aí, assim, isso acontece inconscientemente na grande maioria das vezes, Acho que e ela 100%. tenta inconscientemente compensar essa ausência, né? Ficando excessivamente presente no dia a dia, tentando proteger, cuidar demais das coisas materiais, no sentido não só de dar um monte de coisa, mas no sentido de alimentação, de escola, de gestão do dia a dia. E aí e esse excesso também pode dificultar o próprio desenvolvimento do filho e, para piorar, não vai impedir os efeitos da ausência da alma dela,
na relação e no filho, né? Então, assim, se Sim. ainda compensasse e resolvesse por esse lado, estava bom. Mas não vai compensar, não vai adiantar. E aparece menos, Ana, mas aparece muito também a mãe que, pelos mesmos motivos, vai para o extremo oposto. E cria um distanciamento grande, afasta afasta a filha, entendeu? E a filha mulher com a gente, por exemplo, eu criei um casal, então é diferente o menino. Vocês, meninas, são muito mais agressivas com a gente, mãe. Assim, Quando vocês eu ficam soube que muito ia do ter lado, menina, eu fiquei, vocês ficam muito do lado do pai, aí entra nas questões de casal da gente, entendeu? E o pai fica muito apaixonado pela filha menina e mima, e aí às vezes a gente até fica com um pouco de ciúme, a filha fica com ciúme da gente, vira uma meleca, entendeu? Vira uma meleca. Por exemplo, você, às vezes, quantas vezes eu chorava e falava para Deus, você deu a mãe errada para ela, eu não vou dar conta. Um dia você pequena chegou para mim na cozinha, Ana, de manhã e falou assim: Mãe, hoje eu vou passar 14 horas com meu pai. 14, um negócio assim, falou um tanto de horas absurda. Eu falei: Por que, Ana? Porque eu contei, foi isso que você passou com ele. Eu falei: Ana, mas é que eu dormi com ele a noite inteira. Você falou: Não quero saber. Você ficou 14, eu quero 14 também. sim, sim, isso daí, né? A Freud explica, né? É muita dessas questões, e às vezes também o ciúme que a filha tem da mãe, com a mãe ela não consegue expressar. Aí ela expressa esse ciúme através das falas na relação dela com o pai, né? Seu pai falava isso para mim, eu não entendia. Eu falava: Nossa, mas a Ana implica demais comigo. Mas, nossa senhora da penha, o que eu faço com essa menina? Entendeu? Nada eu acerto. Aí eu falava assim: Ela é louca com você. Aí o Humberto falava assim: Não, ela é louca com você. Hã? Mas não entrava na minha cachola, porque você ficava brava que nem uma caninama, entendeu? E aí existe uma outra questão também, né? Que assim, que a gente fala com muita frequência, porque contra essa lógica eu ainda não descobri argumentos que impede manga Não não dá nasce já. goiaba, né? Não nasce. E aí é uma relação de extremo amor, muito profunda e de duas pessoas muito parecidas, né? Muito Exato. parecidas. Aí, assim, às vezes eu vou, na hora da constelação, assim, eu deixo para falar que a filha, né? Quando é a filha, eu deixo para falar para a filha que ela é igualzinha à mãe dela, ali no final da constelação, quando ela já está mais de bem com a mãe, sabe? Porque eu acho que se eu falar isso do começo, ali ela já vai criar um bloqueio que o negócio não vai funcionar, não. Porque se a gente entrar em contato com esse fato e num momento que a gente está muito bravo, muito numa birra ou qualquer coisa assim, é uma coisa que aí a gente já vai se fechar, né? Porque um dos principais objetivos em uma das fases do desenvolvimento da relação mãe-filha é você querer fazer totalmente diferente do que a sua mãe fez. Por isso que eu fico chocada de ouvir as suas lives e ver você repetindo as minhas frases assim, até com as vírgulas. Falta só você falar Então, o uai, porque eu falo tá, né? Eu falo, acho que é tá que eu fico repetindo. Eu tenho uma coisa que eu fico falando muito, tá, o é, nem lembro o que, que é agora. Né, eu acho que é né. Só falta você falar o né. Porque o resto você as eu frases acho que muito eu devo lindas. falar, você que não prestou atenção. Mas eu superei essa fase, mãe. Não superei todas, não, mas essa eu já superei, tá? Já superei a Qual que você fase superou? Qual? de pé de manga não nasce jaca. Você já superou a fase de achar que, ai, mãe, você fica falando as coisas, você fica repetindo. Aí agora eu escuto você fazendo a mesma coisa e repetindo as minhas frases. Não. Mas eu repito, mãe, eu falo uma vez, é que as suas frases você fala 10 vezes, mãe. É essa que é a questão, não é a frase em si, é a quantidade de vezes que você repete.
Aí eu acho assim que dentro de todas as dinâmicas que podem vir a acontecer dentro da relação mãe-filha, eu acho que desse momento é uma bem complicada quando a gente quer fazer tudo diferente da nossa mãe e a hora que a gente olha com um olhar mais consciente, a gente percebe que está fazendo igualzinho. E aí, como a gente está fazendo inconsciente, a gente está fazendo as melecas do mesmo jeito, porque está fazendo cego, né? Está fazendo sem oferecer a possibilidade de você fazer melhorado, o que é um dos objetivos de geração em geração, né? Uhum. O cabo está na porta e Yolanda, a minha filha está tentando roubar o cabo da internet, gente. Só tenho medo que ela coma o cabo, porque o que ela come, vocês não fazem ideia. Mas outra fase que eu acho muito difícil do desenvolvimento e da tomada de consciência da relação mãe-filha é você atravessar a sombra da mãe, né? Que aí as pessoas acham que atravessar a sombra da nossa mãe é ter consciência ou saber os defeitos da nossa mãe. Isso daí a gente já sabe há muito tempo, né? Isso é puro julgamento, puro julgamento. Eu sei dentro do que eu acho, né? Dentro do que eu acho do meu julgamento, mas atravessar a sombra da nossa mãe é atravessar a gente mesmo, porque a gente só atravessa obrigada, falou que meu cabelo tá lindo, mãe. É igual ao da minha mãe. Tá lindo. É que eu acabei de cortar, gente. Mas o passar pela sombra da mãe e do pai, porque esse processo acontece tanto na relação com o pai quanto da mãe, eu acho que é um processo muito mais silencioso do que esses julgamentos que a gente acha que a gente está criando e que não está adiantando nada. Ô, Ana, quando você fala silencioso, é um processo interno que você nem sabe como. Não é uma coisa que você pergunta assim, como que eu faço? E que alguém possa te responder. Mas aí tem uma outra coisa importante. Eu tenho Um percebido. pouquinho mais alto, mãe, para a gente ouvir melhor. Eu tenho percebido nesses anos todos de trabalho que o filho não consegue chegar no pai sem ele perder o medo da mãe. Principalmente, especialmente, se os pais estiverem separados, se a mãe tiver mágoas com relação ao pai, ressentimentos, o filho não vai, porque é muito difícil para ele fazer qualquer coisa que ele acha que vai consciente magoar a mãe, conscientemente. Mesmo que aquilo doa nele, prejudique ele vai optar por hostilizar o pai, ou se afastar, ou ignorar, fazer alguma coisa. Ele precisa sentir internamente que com aquilo ele não vai magoar a mãe dele. Eu tenho visto isso muito, muito, muito. Muito. Isso é muito frequente. A relação de mãe e filho, né? É uma relação que cria-se episódios da novela são diferentes, né? São episódios diferentes. E aí São eu vou te falar uma emaranhados. coisa. Mãe e filho é mais barraco, né? Dá uns barraco, né? Dá uns negócios assim, né? Normalmente. Mas E deixa aí eu te falar uma coisa acontece aqui. isso, fragiliza Deixa eu falar uma muito. coisa importante antes que eu esqueça. Mesmo a filha mulher, que para confrontar a mãe, ela vai para o lado do pai, ela fica com muita dificuldade de ser feliz, principalmente no relacionamento dela. Porque daí ela está indo para o lado do pai para desafiar a mãe internamente, mesmo sem saber. E aí, para ser feliz no amor, fica difícil para ela. Então, assim, ficar de bem com a mãe, eu falo assim, que é conseguir separar a mãe da mulher da pessoa. Porque não é dizer que porque eu virei mãe, que eu virei uma santa. Sabe? Que eu não tenho lá os meus limites, as minhas vaidades, os meus egoísmos, as minhas infantilidades, as minhas crueldades, inclusive. Porque também os filhos são muito cruéis com a gente, sabe? Olha, ser mãe é uma profissão extremamente desafiadora. Hoje eu acho que ser pai também. Mas ser mãe, cara, é foda, viu? Não é brincadeira, não. E ainda por cima, cada filho é diferente do outro. A minha mãe, ela costumava dizer assim, eu sou a mesma mãe para todos os filhos. Aí por isso, 9.
entendeu? 9. Foi o samba do crioulo doido. Para alguns, dá super certo o jeito dela. Para outros, porque cada pessoa é única. Então, ser mãe, hoje as famílias são menores, né? É raro uma família com tantos filhos. Mas é uma arte, como é uma arte, como tudo na vida é uma arte, né? Mas o peso social que é colocado em cima da mulher como mãe, ele é absurdo. Absurdo, e por mais que a gente finja que isso não importa, pega na veia. Dentro da psicossomática, né, o que a gente entende entre o pai e a mãe e por que que a relação com a mãe fica tão assim carnal e a olhos nus, é porque dentro para o corpo, se falando da nossa constituição aqui física, a mãe, ela é a carne mesmo, assim, ela é o material, o que Concreto. tá, né, assim, Concreto. isso. E aí o pai, ele é muito mais etéreo. Então, assim, quando a gente estuda isso dentro da psicossomática, a gente fala até assim que é como se o pai fosse o céu e a mãe fosse a terra. Não no sentido de céu, num sentido religioso, não. De sentido de, o céu é maravilha e paraíso. Não. No sentido que o céu a gente não consegue pegar, a terra a gente consegue. Só que, assim, o céu não vive sem a terra e a terra não vive sem o céu. Os dois são complementares, um precisa do outro para existir. E aí a relação do pai, quando você estuda, por exemplo, a psicossomática do testículo, do espermatozoide, é uma coisa muito etérea, muito rápida, microscópica, ninguém vê acontecer. A mãe fica muito real, a barriga dela fica imensa. O parto, então, é um senso de realidade. Meu Deus, fica tudo muito real, muito visível. E aí, assim, existe o desafio da maternidade ser real demais no sentido palpável, material, assim, e o desafio da paternidade de ser etérea demais, de ser abstrata demais. Então, os dois têm desafios e desafios opostos. E aí, nesse momento, se um não olha para o outro, os dois não se complementam e fica muito fácil deles se perderem. Muito Se não tiver fácil um de se respeito, perderem. né? Um reconhecimento disso e um respeito. Esses dias eu ouvi um elogio muito lindo a você, e até a mim também, né? A pessoa indicou você para alguém como profissional. E aí a pessoa que indicou você, acho que indicou você, não sei como essa pessoa chegou em mim e deu esse feedback, falou para mim. Falaram assim para mim: vai na Ana, porque ela é Rosana com açúcar. Aí, então, como que eu falo para as pessoas isso que você está falando aí desse jeito? Eu falo assim: olha, o que o pai faz, ele faz, tipo assim, até em meia hora, em 15 minutos, e nem sabe direito o que fez. Depois, quando vê as consequências, Como assim? Mas a mulher não. Depois daquilo, são 9 meses, a vida dela em risco para ter uma criança, e é muito concreto. E para a mãe, o que a mãe oferece para o filho, ainda para acabar de piorar, porque, como eu digo, sempre pode piorar, antes de melhorar, e até depois que tiver melhor, também pode dar uma piorada para depois melhorar de novo. O que acontece? O que a mãe oferece é esse corpo. E esse corpo aqui, ele é mortal. Por isso que a mãe, ela tem tanto pavor, sabe? Cuidado com o filho. Cuidado, porque isso que ela oferece, isso aqui que ela ofereceu, a gente não sabe se a outra parte é eterna, esse negócio que todo mundo fala, mas isso aqui que ela ofereceu, ela tem certeza que é mortal, filho. Então, por isso é que a gente fica tão persecutória assim no cuidado com o filho. Eu lembro, Ana, que quando você e Ivan eram pequenos, eu sempre tive medo de pegar bebê. Porque eu ficava com medo que acontecesse alguma coisa e que escorregasse, caísse no chão. Eu sempre tive pânico disso. Então, é uma responsabilidade muito grande, entende? E isso pesa demais para a gente, demais da conta, sabe? Porque realmente, de fato, o que a gente deu é carne, é terra é físico e vai para a terra.
E é mortal, isso aí é meio desesperador. E aí a gente meio que sente isso como uma injustiça, sabe? Aí você olha para o homem, tem mulher que até vomita, só de olhar. Porque depois de meia hora ele te coloca numa encrenca pro resto da vida, você tá entendendo? Aí olha como eu falei, ele te coloca. Mas é essa sensação. O meu sogro fala que quando a minha sogra estava grávida, e ele era muito novo, né? E aí ele fala que ele olhava assim para ela, e ela muito magrinha, muito miudinha, ele assim, meu Deus, para sair de mim foi tão fácil, agora sair dela. Ela tá olhando para mim com uma cara de ódio, mas eu nem posso brigar, porque realmente ela tá muito encrencada. Desse jeito. E hoje eu vejo, quando eu constelo os homens, quando a gente trabalha renascimento, como isso para eles é dramático, Ana. Para eles é dramático, porque se ele ama essa mulher, tá um filho dele e essa mulher em risco. E é um sentimento de impotência enorme, né? Que ele está se sentindo impotente, ele não pode fazer nada ali. E o sentimento de impotência é um dos piores, assim, né? Para o ser humano. É, exatamente. E eu acho que a gente compreender isso, a gente falar sobre isso, quem está aqui ouvindo, refletir sobre isso, é muito importante, porque se a gente não chegar numa paz entre os casais, não tem paz na família. E pela mãe ter essa presença biológica, né? Uma presença assim, né? Muito claro que concreta. é uma presença biológica também. Eu usei um termo muito ruim para mim, que sou da biológicas, mas essa presença é muito concreta. Muito concreta, e o pai uma presença mais abstrata, e nenhuma é melhor que a outra, e todas têm seu preço, né? Além disso, assim, eu vejo pela minha experiência como mãe, que quando você está ali perdida, né, no pós-parto, quando você está ali naquele momento, e aí você olha para outra polaridade, que é o pai, e você consegue olhar com tranquilidade, isso vai te trazendo de volta, isso vai te assentando, né? Agora, quando você não conecta com essa parte, eu acho que eu tenho a impressão que você vai ficando muito numa polaridade só, você vai ficando muito extremo. Eu acho que torna-se mais desafiadora a maternidade nesse sentido, sabe? Porque aí você. E assim, quando falam, né? Dentro da nossa cultura é normal falar, o filho é da mãe, né? Principalmente quando é muito pequeno. E isso tem um preço muito alto, porque aí fica uma carga extra ainda em relação à maternidade. E eu vejo também, inclusive, nessa relação de mãe e filha, que aí a mãe, depois, ela se sente ainda mais injustiçada se o filho ama a ela do mesmo jeito que ama o pai. Aí ainda ela fica ressentida por isso, né? Porque ela, dentro ali da concepção dela e do que ela viu, ela que fez tudo. E aí eu acho que ainda tem um agravante. Se o relacionamento do casal não vai bem, ela se sente muito machucada, porque é muito humilhante para uma mulher não ser respeitada e ter o filho de um homem. É uma humilhação muito grande. É muito dolorido. O julgamento da sociedade ainda é muito pesado. Então, a mulher, nesse caso, ela suporta muita coisa. Muita coisa. E é muito pesado. E dá vontade de pegar eles e fazer um estrogonofe mesmo. Porque eu passei por isso, minha vontade era pôr no chão e pisar em cima. É absurdo. É absurdo. É não ter noção da dimensão do trauma que isso traz. Olha, eu não tenho vergonha de falar que eu descobri isso muito tempo depois, porque a gente esconde até da gente mesmo. Mas eu fiquei com ódio, ódio. Se alguém dissesse para mim que eu estava com ódio, eu ia dizer que não, porque eu não tinha consciência. O dia que isso explodiu assim em mim, que eu senti, eu fiquei chocada. Mas foi uma benção. Isso também prova que até esse ressentimento, esse ódio, aspas, esse sentimento
Porque o contrário do amor não é ódio, não, sabe? O contrário do amor é o medo. É aquilo que você falou no começo, que ama tanto a mãe que tem medo, um pânico de perder a mãe. Porque perder a mãe é como perder a vida, né? E então, até esse ódio que a gente fica como mulher, né? Esse ressentimento que a gente fica como mulher, e talvez como homem também, não sei, mas aqui a gente está falando do que a gente vive, né? Porque a gente é mãe e a gente está falando de ser mãe. Até ele a gente supera com o tempo, sabe? Que com o tempo, quando você olha para esse filho, você faria tudo de novo para ter esse filho. Faria tudo de novo, entendeu? Por mais difícil que tenha sido. Então, até isso pode ser superado. Até esse. E isso não é defeito, você ter ficado com raiva, tudo que você passou. Cada um que. Olha, equivale ao verso do Caetano. Só cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. E o que a gente é se constituiu no que a gente passou. E, como filho, todo mundo também passa por isso, de arcar com ser um pedaço da nossa mãe, carne da carne dela, e ter todos os registros, inclusive, de todas as decepções amorosas dela, entendeu? Nós somos muito românticas. A gente foi criada para ser muito romântica. As novelas. Eu nunca esqueço, Ana, no dia que você falou para mim, mãe, metade dos problemas que eu atendo, a culpa é das novelas. De relacionamento amoroso, eu considero e continuo considerando que muitos problemas de relacionamento amoroso que a gente passa, que a gente tem, é por questão das novelas. Das novelas criarem ilusões. Completamente, A assim. arte também, de um modo geral, né? A literatura, tudo, mas a gente fala de novela, que novela todo mundo assiste. Mas é Porque verdade. novela é extremamente popular no nosso É, país, né? todo E mundo formou assiste. gerações. Mas eu vou te falar, olha, como mãe, você tá com. Eu fico olhando assim, você com mais de 30 anos, eu lembro de você. Você sabe que a imagem que eu tenho mais gravada, eu saindo da maternidade na porta do hospital com você no meu colo. Eu não sei por que essa imagem ficou tão gravada para mim. Mas eu acho que de tudo que aconteceu até você chegar nessa idade, o mais desafiador para mim foi você ter sua filha. Nossa, eu nunca passei tão apertado na minha vida. Quando eu tive a Yolanda, Acho que é porque eu já tenho medo de parto, eu já sofri muito nos meus, porque eu tenho medo mesmo, né? E aí, eu pensando que você estava passando por aquilo, nossa senhora, eu passei aperto demais. E por outro lado, agora, ver criar, eu vejo, eu estava junto quando Larissa nasceu, estava junto quando você nasceu, ver você criar é diferente. É porque você acaba não percebendo, mas você cria com muito parecido com a forma como eu criei. como a mãe, Você é como se você fizesse uma atualização daquilo que eu fiz. Mas a forma atualizada, né? os parâmetros são parecidos, entendeu? E vejo a minha nora, ela cuida muito bem, ela é muito amorosa com os filhos. Eu vejo o quanto ela é diferente de mim no sentido de dela brincar, dela ser uma mãe que gosta de brincar, de sentar no chão. Aí, nesse sentido, seu pai que fazia isso, e o Ivan não faz. Quem faz é a Graça. E eu acho lindo. Mas a forma como ela cria é a forma da mãe dela. Sim. E talvez isso também esteja muito na raiz desse problema de falar nora e sogra. E graças a Deus eu e a Graça temos um ótimo relacionamento também, mas acho que é porque por todo esse conhecimento que eu adquiri sistêmico, essa inteligência sistêmica, a vivência da constelação, esses dias eu até falei com ela, brinquei com alguma coisa com ela e falei que ia levar ela no Procon, né? Sabe esse jeito que eu tenho, né? Vou te levar no Procon, porque você nem fala comigo. Aí ela, não sei o que ela falou, e eu falei assim, não, você está pensando que eu estou brincando? Eu estou falando sério, você acha que eu não existo? Faz de conta que eu não existo? Gente, eu tive que rir demais. Ela virou e falou assim, não, sogra, não fala uma coisa dessa não, que se você não existisse, meu mozão não existiria. Gente, eu quase morri de rir. Falei assim, a gente quer... E é por aí, depois que a gente aprende tudo isso, e depois que vocês se tornam pais, que você se torna mãe, que a filha se torna mãe, a qualidade da nossa relação, nossa, Ana, você não tem... Você vai ver o dia que a sua filha... Parece que algo assim desarma, sabe? Parece que sempre tinha uma bomba para explodir.
Uhum. Sempre E foi aí uma bomba desarma a bomba assim. quando A a gente filha só se torna ficava mãe, né? esperando a hora de dar treta, entendeu? A filha se tornar mãe ajuda muita coisa na relação mãe e filha. Ajuda. Antigamente, eu ficava até nervosa às vezes, porque qualquer coisa errada que eu fizesse, nossa, ia virar um fim de mundo. Então, assim, e aí eu ficava nervosa, aí que eu acabava fazendo errado, aí que eu acabava esquecendo a chave, combinando alguma coisa com você, esquecendo. Eu falava, meu Deus, alguma coisa tem que dar errado para essa Ana virar um bicho, entendeu? E eu faço igual, eu também sou esquecida, sou. Mas é no igual que a gente se estressa. É no É, igual que incomoda. Isso daí é. não é só com mãe e filha, né? Mas com mãe e filha isso fica sempre agravado. Tudo, eu falo assim, assim, as relações sempre tem atritos, sempre tem conflitos, mas tudo é intensificado quando é mãe e filha. Tudo tem Pode um acreditar, plus. Tem um pode plus acreditar. que quando a gente respira e fala assim, olha, calma que esse é um plus da relação. Isso não é uma exclusividade minha e da minha mãe. Isso é uma coisa que todas as mães e filhas têm esse plus. Isso já dá uma acalmada. Isso já dá uma tranquilizada, sabe? Isso já dá uma descontraída, porque senão, se a gente se vê como se tivesse alguma coisa realmente muito estranha, gera aquele medo, né, que a gente conversou no começo de eu e a minha mãe não dá certo, é que eu não amo minha mãe o bastante, é que eu não entendo, enfim, aí começa a vir os medos. A Carolina aqui, ela falou, a maternidade é a experiência mais contraditória que se pode ter, É, muitas dores e amores. É realmente, de fato, você assim, você vai nos extremos de tudo o tempo todo. E sabe o que eu acho muito interessante? Assim, logo no comecinho, quando você se torna mãe logo no comecinho, o que me dava a sensação é que assim, as coisas muito intensas, normalmente elas são curtas, né? Uma coisa muito intensa, como um acidente de carro, uma batida, um tombo, uma coisa assim, ela é intensa, mas ela é curta. A maternidade, ela é intensa, mas ela é longa. Ela é longa, ela é dia após dia. E ela é. A sem Caru, feriado, sem dia sem santo. feriado e sem dormir, você não tem um intervalo de dormir. Logo no comecinho não tem. Então é intenso e contínuo. Aquilo ali Mas, vai dando uma Ana, impressão que você mas, não vai Ana, sair de lá. olha, mas, Ana, tem mãe que o intervalo de dormir não volta nunca mais, não, filho. Que não Você volta a tem que. dormir, né? Não, você tem que ter um trabalho com você mesma. Senão, o seu filho na adolescência sai na rua. Eu lembro a primeira Isso é volta. noite. Eu lembro a primeira noite que o Ivan saiu para o judô, que ele fazia judô à tarde, e não voltou. Eu quase enlouqueci. Eu fiquei na rua e ele foi para casa de um amigo, ficou lá jogando videogame e esqueceu da hora. Mas eu quase enlouqueci. Mas eu queria te perguntar uma coisa que agora eu esqueci. Eu queria te perguntar uma coisa que uma curiosidade que eu tenho, mas agora eu esqueci aqui. Mas tem mãe que ou você gerencia isso e aprende a ser uma mãe diferente em cada fase, que é essa que é a realidade. Ah, eu lembrei o que eu queria falar. Hoje eu dou graças a Deus de você ter sido uma filha difícil, no sentido de que você sempre me confrontou, sempre me questionou, sempre era vem cá e vai embora, vem cá. E você chegava num ponto, às vezes, de você ter medo de mim, você querer ficar longe de mim. Porque eu vejo que as filhas que não conseguem fazer isso com a mãe, elas têm muita dificuldade em desenvolver uma autonomia. Não Muita, confrontam, né? Não perderam muita. e ficam ali na esfera. Eu vou até mostrar aqui, foi bom você ter falado, que eu vou mostrar aqui esse exemplo com os bonequinhos para ficar mais didático a dinâmica aqui, sabe? Para ficar mais didático para o Porque pessoal ver. você precisa conseguir se autorizar a ver sua mãe como pessoa, com os defeitos que ela tem, Que com os isso limites que ela tem. normalmente É. acontece na adolescência, né? Mas dependendo do contexto, dependendo de como foi a história da sua mãe, de como o preço que ela pagou às vezes para conseguir te criar, várias coisas vão dificultando às vezes você enfrentar isso.
né? Você enfrentar essas Reconhecer. questões. E aí você fica num mito, numa coisa que a minha mãe é perfeita, né? Nossa, uma coisa. Minha mãe é um anjo, né? É, Muito complicado, é. muito complicado. Aqui, gente, ó, em vermelho, por exemplo, ó, a mãe. E aqui em amarelo, a filha, certo? Existem algumas dinâmicas inconscientes em relação à nossa alma que a gente não está vendo e que elas acontecem e atuam em nós e na nossa relação aqui fora, certo? Como, por exemplo, ó, uma das dinâmicas é a gente estar aqui, ó, totalmente como um satélite da nossa mãe, né? Quase um satélite. Quando a gente não atravessa a sombra da nossa mãe, e aqui em verde eu vou colocar a vida. Quando a gente não atravessa a sombra da nossa mãe, é como se a gente não completasse o ciclo do nosso próprio desenvolvimento como pessoa e como adulto. Aí a gente fica aqui rodando, rodando. Então, por isso que a gente às vezes até verbaliza como se fosse uma criança ainda, vendo a mãe, no sentido assim, minha mãe é um anjo, minha mãe é perfeita. É É verdade. como a gente vê ela quando criança, né? A gente não Uhum. completa o ciclo e fica aqui, ó. Quando a gente completa esse ciclo, que a gente olha para nossa mãe com dignidade, com respeito, mas olhando para ela no todo, isso a gente não está olhando só para o todo dela. A gente está olhando para o nosso todo também, para o nosso todo de 50%, né? Que ainda tem o nosso pai. A gente precisa atravessar isso tanto com a nossa mãe como com o nosso pai. Aí a gente, quando a gente atravessa a luz e a sombra da nossa mãe, a luz e a sombra do nosso pai, dessa forma a gente completa um ciclo de desenvolvimento que permite que a gente consiga olhar para a nossa vida. Porque quando a gente olha completamente para a luz e a sombra da nossa mãe, completamente para a luz e a sombra do nosso pai, a gente subiu um nível de consciência sobre nós mesmos. A gente subiu e foi inteiro. Quando o constelador fala assim, agora você está completo, é que você, de alguma forma, fez esse movimento aqui e completo a gente está na vida. Aí a gente olha para a vida. E tem várias questões que nos dificultam completar esse ciclo aqui de olhar para a luz e a sombra. E aí o que acontece? Quando a gente faz isso uma primeira vez, a gente fez isso em um nível de maturidade, em um nível de consciência. Só que aí passam alguns anos, a gente amadurece mais, se desenvolve mais e precisa o quê? Repetir esse movimento. Então, é como se a gente reelaborasse isso agora em uma nova etapa da nossa vida, em um novo momento. Aí a gente vai, atravessa novamente a luz e a sombra da nossa mãe, a luz e a sombra do nosso pai. E aí, quando a gente completa esse ciclo novamente, um novo nível de consciência e maturidade, a gente consegue dar mais uma guinada na nossa vida. Então, isso ainda vai por escala, né, mãe? Isso não é feito uma vez só na vida, né? Então, às vezes, a pessoa ela acha, ufa, completei, graças a Deus, nunca mais vou precisar olhar pai e mãe, meu Deus do céu, já foi, já era, graças a Deus, vida, fica aqui agarrado, mas não, isso, a vida está sempre em movimento, em desenvolvimento, e você ter feito isso com 20 anos, quando você tiver com 30, vem a necessidade de você fazer outra vez. Com 40, vem a necessidade de você fazer outra vez. Isso não existe uma conta, cada um tem o seu processo, o seu nível de necessidade. Mas não ter feito isso nenhuma vez gera adoecimentos graves, né? Quando a gente fica, por exemplo, só aqui como um satélite da nossa mãe, olhando para a dor da nossa mãe, falando: eu não vou ser uma nova dor para minha mãe. Eu vou ficar aqui, ó. Eu vou ficar aqui, eu não vou superar, eu não vou enfrentar isso. Eu vou ficar aqui
E E a Ana, gente faz isso com todo o amor do mundo, né, mãe? E lembra que a nossa mãe, quando ela está nessa dor, é porque ela também não conseguiu fazer esse processo com a nossa avó. Ah, é verdade. Sempre tem como, né, engatilhar. É. Aí Então, aqui a nossa avó, muitas vezes, a gente tem que fazer o nosso, apesar dela não conseguir ter feito dela. Mas é, isso é uma coisa que a gente busca conscientemente, que é trabalhoso, é doloroso muitas vezes, mas a gente dá conta e aí com isso a gente presenteia a nossa mãe com a nossa felicidade, com a nossa realização. E isso sim, daí, gente, não importa se a mãe está viva ou morta. É quando, sabe, é, você está no momento de depressão. Depressão na vida é quando você está indo tudo bem, e de repente, tum, parece que tudo desaba. Aí serve a palavra depressão, né? Parece que você tem que começar, de certa forma, você tem que começar de novo, entender o que está acontecendo. Você volta para o colo dos seus pais. Isso é a coisa mais natural do mundo. Isso independe deles estarem vivo ou morto. E aí faz de novo esse processo que você tão bem, né? Você é um filhotinho de cruz credo. que eu também, o quê? Demonstrou aí. Você faz de novo, sim, você repete novamente, você faz ali novamente o caminho e vai para sua vida. E aí você volta, não é uma coisa estática, é Não uma é? coisa que você vai fazendo. E aí o que você falou de interessante é que realmente essa fila aqui, às vezes, a mãe não fez isso com a própria mãe dela e está Isso. aqui. E aí você também está aqui. E aí, o que que acontece, né, mãe? Se a gente usa isso como uma justificativa, no sentido assim, olha só, não é minha culpa, pobre de mim, esse negócio aqui tá tão antigo, então eu vou ficar por aqui. Isso isso só agrava o movimento, porque se você tiver filho ou filha, o movimento vai acontecer e vai se repetir e só vai Isso. se repetindo. Padrão que vai se repetindo, é um padrão repetitivo, que alguém vai precisar ter a coragem de quebrar alguma hora, né? De quebrar e vir com respeito e olhar para a própria vida. E aí Isso. isso traz uma cura tanto para quem vem depois, como para quem estava aqui antes. Sim. Isso traz cura. Quando é feito com amor e com respeito, isso traz cura. O que também às vezes é muito difícil na nossa posição de filha, que acha que é mãe da mãe. Ai, ai, ai. Dá para escrever, mãe, dá para escrever um livro de 8 volumes de filhas que acham que são mãe das mães, né? Dá a gente para fazer uma coisa, sim, grandíssima, ou não, né? Só uma frase tipo: não se iluda, você não é mãe da sua mãe, fica quieta no seu canto. Pode ser resumido em uma frase, né? A decepção. Não, não dá. Ah, e depois é o seguinte, sabe? Eu acho que mãe, a gente como mãe também tem que ter coragem para fazer alguma coisa assim, também para dar uma confrontada em vocês, também para dar um chega para lá em vocês. Porque para vocês, a gente está 24 horas, 48 horas por dia disponível, parece que é a coisa mais natural e ainda não é mais que a nossa obrigação, sabe? E ainda não é o bastante. Não é. E Eu ainda falava não é assim, o vocês me bastante. confundem com a geladeira. Se vocês abrem, acham que quer, tá tudo certo. Se não acha, mãe, entendeu? Ah, esses dias mesmo, eu fiquei, seu pai falou assim para mim, vamos lá ver a Ana? Falei, eu não vou não. Ele falou assim, vamos. Eu falei, eu não vou não. Chega lá, ela tá jogando videogame, não vai parar de jogar videogame para nada. Ele falou assim, mas mesmo assim ela vai querer que a gente fique lá. Eu falei, não, então eu vou ficar aqui fazendo o que eu quero, entendeu? E a gente também tem o direito de fazer isso. E aí vocês ficam meio chateada, emburrada, tal, tal, tal. Hoje, assim, a maioria das cobranças que você faz para mim nesse nível, hoje em dia, a maioria é brincadeira, né, Ana? É tipo assim, Você repetindo. espera que seja, né? Não, muitas vezes Você tá na quando é torcida. arranhando o disco, só tirando pelo, que você tem meio senso de humor parecido com seu pai, você fica repetindo só para fazer manha mesmo, né? E é mais raro hoje em dia você fazer a sério mesmo, sabe? Cobrando mesmo, e magoada. E aí, quando vocês fazem magoado, a gente se sente muito culpado. Muito culpado. Quantas vezes que eu fui para que eu saí chorando para o trabalho, ou fiquei chorando à noite, ou fiquei pensando o que eu faço, mas sei que
Eu via minha mãe fazer coisa que eu não fiz, por exemplo. Minha mãe acordava a gente para pedir desculpa. Se ela brigasse com a gente, ela acordava a gente para pedir desculpa. Eu nunca fiz isso com você, fiz? Que eu me lembre, não. Ai, que eu me lembre também, não. Sabe, eu aguentava, mas eu aguentava, nem que eu ficasse vigiando para ver o que vocês estavam fazendo, se vocês não estavam se suicidando, porque até isso passa pela cabeça da gente dar um castigo sério para um filho, sabe? Das consequências, né? Eu lembro de vezes de eu falar não para você e eu bater o pé e você ficar dias sem falar comigo. O Ivan ficou muitos dias. O Ivan era mais. A vida ficou alguns meses. Ele ficou até meses já. Você só respondendo sim, senhora, sim, senhora, sim, senhora, muito obediente. E eu sempre procurei respeitar isso, porque eu sempre tive consciência de que eu estava tomando atitudes, tomando decisões que vocês não achavam agradável realmente, mas que eu achava que era o certo. E aí eu ficava pensando, né? Vai dar certo, uma hora vai dar certo. Mas muitas vezes eu chorei pensando, e se eu estiver errada? Porque você não tem certeza, não tem receita. Não tem nada que te diga que está certo, entendeu? Mas eu falava, não, mas eu vou bancar. Eu falei, eu vou fazer. E aí eu sempre, eu fui muito assim, se for olhar dura, mas hoje em dia eu olho para vocês, eu não arrependo nem um pouco, não. Eu achava assim que, eu falava, eu tenho que, quando eu falar, eles têm que me respeitar, porque eu bater é uma coisa, a vida bater é muito triste a gente ver. É, muito difícil. Aí A Thaís falou que foi a coisa mais linda você observando a minha explicação com ar de admiração, viu, mãe? Quem não falou? vi, depois eu vou assistir só para ver. A Thaís falou, coisa mais linda sua mãe observando sua explicação com ar de admiração. Depois Eu eu vou admiro assistir demais ver você trabalhando. Eu admiro demais ver você e seu irmão, profissional que vocês são. Hoje mesmo eu falei para uma pessoa, a pessoa falou assim, você vai trabalhar? Eu falei assim, gente, eu sempre achei o trabalho fundamental. Eu sempre me diverti no meu trabalho. Eu amo trabalhar. Eu fico doente quando eu não posso trabalhar por algum motivo. Só se eu estiver doente, né? E vocês reclamavam tanto disso. Vocês e seu irmão são igualzinho. Igualzinho. Somos mesmo. Focado em trabalho. E são profissionais extraordinários. E eu tenho um orgulho, mano. Mas eu tenho um orgulho, minha filha. Você não tem ideia. A Guacira falou que eu brilhei na explicação. Ainda bem. Mesmo. É um troço difícil. Ai, Guacira, você vai brilhar também, filha. Pensa o quê? É verdade, a Guacira está fazendo, vai ser consteladora familiar. Ó, Guacira, você está formando no mesmo lugar que eu, hein? Tem erro, não. A Brenda é excelente. Uma excelente profissional também. E ela falou, excelente vocês duas. Então, vindo de alguém exigente, não, gente, e nós a gente se sente lisonjeado. Santo de casa faz milagre, entendeu? Santo fez milagre. Santo de casa faz Agora, milagre. O que eu acho é, como mãe, assim, eu acho que o que ajuda muito é a gente se permitir estar presente para nós mesmas. Eu tenho falado isso muito nos meus atendimentos, que a maneira da gente estar mais presente para os nossos filhos, dentro da minha pequena experiência em relação a isso ainda, né? Como mãe, falando na prática ali, é a gente estar presente para nós mesmas. Isso alivia. Eu acho que isso alivia para nós, alivia para o filho, porque eu acho que quando a mãe ela fala coisas como eu abri a mão da minha própria vida para criar vocês, né? Essa você está liberada, que essa você nunca falou, não, mas é bem comum. Eu abri mão de tudo por vocês. Eu não tenho vida própria, a minha vida é meus filhos. São frases que atuam na saúde da mãe, na saúde da filha, que atuam na relação entre elas e que gera consequências sérias. É importante a gente ter responsabilidade sobre a nossa própria vida, sobre o que é possível ou não a gente fazer da nossa vida, porque a gente sempre tem limitações, e eu acho que às vezes
a gente coloca isso em cima dos nossos filhos, como se tivessem sido eles que limitaram. E não é, é a vida, ela tem suas limitações. E aí a gente coloca essa carga, essa responsabilidade em cima deles, e isso pesa muito. É muito pesado. Eu acho que uma característica minha como mãe é que eu, na minha juventude, na minha adolescência, eu nunca pensei em ser mãe. Não era um projeto meu. Nunca foi. Quando eu me descobri, e minha mãe, eu via minha mãe como uma mulher que ama ser mãe. E acho que a minha imagem assim, de ver minha mãe feliz é ver minha mãe grávida, quando ela estava grávida, mais feliz. E quando eu descobri que eu estava grávida pela primeira vez, eu fiquei numa felicidade surpreendente. E daí eu fiz como tudo na minha vida. É uma tarefa. Eu sou muito tarefeira, você sabe disso. Eu assumo alguma coisa como uma tarefa e eu continuo sonhando, eu continuo fazendo projetos. E aí, só que eu falo que tarefa é igual táxi. Você pega um passageiro, aí pode ter outro passageiro melhor no caminho. Mas você não fala assim, abre a porta do carro e fala, sai que eu vou pegar esse outro aqui, entendeu? Você termina aquela viagem e depois você começa outra. Então, eu sempre pensei isso, que se tiver algo mais para mim viver, eu vou fazer determinada coisa que às vezes até já está na minha cabeça. Eu lembro direitinho quando você terminou a universidade, eu sempre falava para vocês, olha, o meu objetivo é formar vocês terem essas habilitações, tocar um instrumento, falar outro idioma, eu fiz até uma listinha, né? Você sabe disso. E aí, quando você sair de lá com uma graduação numa universidade federal, acabou. Aí vocês vão cuidar da vida de E você vocês. cumpriu sua promessa. E eu lembro quando você voltou, que você não queria voltar para casa depois disso. E você voltou. E aí, a primeira noite que você ficou fora de casa, eu custei dormir. Aí, você não sabe disso, né? Aí eu custei dormir. Aí eu pensava assim, não seja ridículo. Ela passou 4 anos morando sozinha, num curso sem uma janela. Ela se formou sem perder um semestre, entendeu? Ela se alimentou sozinha, ela se cuidou, ela já é adulta. E aí eu Fui nas aguentei. festas. Essa parte aí eu procuro sempre, eu sempre procurei dar a privacidade possível para vocês em cada fase de vida. E aí, naquele dia, eu consegui fazer isso. Eu falei, não, agora ela está morando aqui, mas ela é uma adulta e eu não vou tratar ela como criança, porque ela não é uma criança, ela é uma adulta que voltou e está passando tempo em casa. Foi muito interessante que logo o banco transferiu o Ivan para lá e, de repente, vocês dois estavam em casa de novo. E aí eu falei, e agora, como é que eu faço? Eu vou tratar eles igual antes? Eu vou ficar cuidando do café da manhã, do almoço, do jantar, da roupa? Eu vou ficar cuidando igual eu cuidava quando eles eram pequenos? O que eu faço? Aí eu falei, não, eles voltaram porque eles ainda precisam ficar comigo um tempo para mamar mais um pouquinho. Eu nem sei o que é que eles estão querendo, né? Mas eu não vou tratá-los como criança. Se não tratei, né? Não. Dividir despesa, dividir tarefa. Eu nunca perguntei se tinha almoçado, se tinha jantado, mas isso foi um desafio para mim imenso, imenso. Para mim estava tranquilo, mãe. Depois que você falou, né? Porque você falou, nossa, mãe, eu não queria vir porque eu jurava que você não ia dar conta de cumprir sua promessa. E eu falei, qual promessa, Ana? Que depois que a gente se formasse, você ia respeitar a nossa independência. Eu falei, aham. Só que essas promessas são fáceis da gente fazer, mas para cumprir, minha filha, não é bem fácil, não. Mas a gente dá conta, a gente dá conta. Então, eu sempre tive isso, de fazer as coisas com mais objetividade. Mas você sempre reclamou de não ter uma mãe nhenhenhê. Sempre. É, e aí é aquela coisa, se você fosse nhenhenhê, eu ia reclamar Do de mesmo você ser muito jeito. nhenhenhê. É, É, seja você entendeu? mesmo, que seus filhos vão reclamar, né? Vão. Vão reclamar. Então, não tem E eu jeito de acho, ser mãe certa. Não tem jeito. Eu lembro um dia que eu saí de Viçosa, zangada, porque eu tinha tido uma discussão com você, uma coisa séria, que eu achava séria, e que eu estava tentando querer interferir na sua vida de verdade, e ficava me segurando, e não adianta, porque internamente sabe. Eu tomei uma decisão, eu falei assim, não, aqui parou. Eu vou parar de tentar de consertar a mãe que eu fui.
Porque depois que eu descobri a constelação, eu fiquei com muito medo de ter causado algum estrago muito grande em vocês. Fiquei em pânico. E ali eu falei, aqui parou. Eu lembro que eu cheguei em Araxá, muito decidida, e liguei primeiro para o Ivan. Falei assim, Ivan, tomei uma decisão. Agora, aqui parou. Eu fui a mãe que eu consegui ser, e vocês vão resolver dentro de vocês com a mãe que está dentro de vocês e que eu nem conheço. Ele virou e falou assim, você tá louca? Você tem suas tretas com a Ana e sobra para mim? Ele me mandou mensagem, gente. Aí ele falou assim: Ô, Ana, você e minha mãe ficam brigando aí, e aí sobra para mim, entendeu? Então vocês resolvem, vocês duas, os negócios de vocês, porque eu tô aqui distraída, tranquila, e a minha mãe vem aqui. E eu falei: ai, quando ela briga aí com você acha que ela faz o quê comigo? Ela já vem aqui para cima de mim. Eu já sei, aposto que brigou com o Ivan lá na casa dele. Ah, você acha? Ai, gente. E aí eu virei para ele e falei, não, eu só estou te avisando primeiro para obedecer a ordem, entendeu? Eu vou desligar e vou ligar para ela e vou falar a mesma coisa, que eu nem conheço a mãe que está dentro dela, entendeu? Eu só sei que eu fui a mãe que eu melhor que eu podia a cada momento. Eu me esforcei. E aí acabou. Já era. Não, e tem horas, assim, sabe, que eu falo assim, sabe, eu falo para mim, falo para os pacientes, falo, ó, sabe, para, entendeu? Ah, porque eu sou assim, eu tô com esse problema, porque a minha mãe me criou assim, agora você é adulto e você é responsável aí do lado bom e do lado difícil, você vai ter que dar seus pulos, igual sua mãe precisou dar os pulos dela para te criar e para fazer aí o negócio funcionar, entendeu? Então, vamos lá, dá seus pulos aí, porque não dá, não. E sem Sabe? perder um pouco, pelo menos, da alegria de viver, né? Da vontade de fazer as coisas. Não, ajuda muito. Faz muita diferença. E às Obrigada, vezes, sabe? viu, filha? Hã? Obrigada, viu? Ah, eu também adorei. Adorei. Não, e só para fechar, mãe, deixa eu contar aquele negócio, porque nas lives aqui do canal, eu sempre dou exemplo e tem muita coisa psicossomática que é em relação à mãe ou em relação ao pai. E aí eu sempre explico, para resumir e ficar didático para as pessoas, eu falo assim, gente, lembra que mãe engorda. Lembra que mãe engorda. Pai emagrece, mãe engorda. E aí eu sempre falo assim e vou dando os exemplos explicando lá o tema da live. Aí uma pessoa me mandou assim no direct do Instagram, Ana, eu fico meio chateada, sabe? Porque, nossa, já basta tudo que a gente passa como mãe, não é fácil, a gente já é julgada, e ainda por cima, mãe engorda e pai emagrece. Aí eu falei, olha, não, você fica sossegada, que quando eu falo isso, não é que eu tô falando assim, que o pai, que a mãe engorda, assim, e o pai emagrece, tipo fitness, que você vai ficar corpão, não. Sou profissional da saúde, minha filha, só pensa em doença. Eu tô falando que pai emagrece no sentido assim de anorexia, bulimia, anemia falciforme. Eu tô falando de doença. Então, assim, não é que seu pai vai ser a bênção na sua vida e a sua mãe, meu Deus do céu, eu vou virar uma baleia. Não, o negócio é que, assim, você emagrece fitness, né, no sentido saudável, quando você está com equilíbrio interno da polaridade da mãe e do pai, né? Quando essas duas polaridades elas estão ali em uma fase de equilíbrio, aquilo se expressa com mais tranquilidade, com o corpo mais dentro do seu peso, né? E aí tem uma coisa, eu como mãe, por exemplo, às vezes eu vejo, olho o Ivan, vejo um pouco acima do peso, você, é um desafio eu compreender que agora vocês são adultos e agora gerenciar isso é de vocês. Eu me retirar, entendeu? Eu tenho que ficar sim. bem. Se eu ficar bem e não der muita dor de cabeça para vocês, a gente tem tempo de gerenciar. o tempo possível até eu ficar gaga, né? Até não ser mais uma escolha você não dar trabalho para nós. Imagina eu gagar o trabalho que eu vou dar, na Jota. Não, mãe, assim, olha, por uma questão de saúde, manutenção da minha existência nesse momento, eu prefiro não pensar nisso. A gente vai vivendo um problema de cada vez, tá, mãe? Mas fica sossegada que, assim, vai dar certo, vai funcionar. Mas, como diria uma amiga nutricionista, amiga minha, a vida é melhor comer aos pedaços, tá? Igual pizza. Então, espera, porque eu não quero nem imaginar a sombra que eu vou ter que atravessar para poder te ajudar quando você tiver gaga, mãe. A sombra vai ser um nível de consciência de superação da nossa relação invejável.
Aí eu acho também que eu constelo até paralelepípedo. Olha aí as vantagens. É bom que vinha, né? De alguma forma vai ter um retorno profissional nisso aí para compensar. Vai ver, mãe, fica tranquila que tudo tem o lado bom. Eu vou tentar fortemente Eu também, mãe, prometo. ser uma Bom, gente, velhinha razoável, entendeu? mãe, você vai ser um combo bacana, entendeu? Gente, se vocês tiverem alguma dúvida aqui, quiserem perguntar, podem perguntar, que a gente responde as dúvidas e já fecha, né, mãe? Uhum. Alguém aí tem alguma dúvida? Que tem um delay entre o que eu falo e o que as pessoas ouvem lá, né? Então tem que esperar um pouquinho só para saber se o pessoal já sentiu tranquilo aí ou se tem alguma dúvida. Normalmente o Thelma me avisa quando já deu delay. Mãe, eu acho que fechou, acho que o pessoal tá bem aqui. Então tá Acho que bom. já deu para o pessoal ouvir e pensar se tem alguma dúvida. Gente, segunda que vem tem mais papo de mãe e filha, tá? Vai ter mais uma live. Não vai ser toda semana, mas vai ter. Semana que vem ainda tem, porque é Natal. Natal a gente se reúne, a gente briga. Isso não dá certo. Então é melhor a gente já fazer o desabafo aqui, segunda-feira, às 19 horas. Então, tudo que você gostaria de falar na ceia de Natal, não fale, fale aqui, entendeu? Que aí a gente já te recebe, a gente já te acolhe, e aí você evita os barracos de Natal clássicos, tá bom? Aliás, eu vou te dar a notícia que eu não vou passar o Natal com você, vou passar com a minha mãe, morou? Ah, não, essa notícia já foi dada, eu já arrumei meus esquemas, mãe. Já armei meus esquemas, tá tudo certo. Ah, o Afonso chegou agora. Afonso, volta lá do começo para assistir. Então, já respondeu, Guacira. Aí a gente vai estar aqui na segunda-feira, antes do Natal, para dar aquele suporte. E muito provavelmente a gente volta em maio, no mês das mães, com vários temas diferentes do Papo de Mãe e Filha. Tá bom? Então, gente, muito obrigada. Valeu demais, mãe. Foi ótimo. Te amo, viu, Tuiuiu? Também te amo, mãe. Tchauzinho, gente. Muito Tchau. obrigada.